Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, psicólogo e professor de psicologia e estou aqui hoje para falarmos sobre morte e luto. A morte é algo que apenas o humano tem consciência. O humano é o único animal que tem consciência da morte do outro e da morte de si mesmo. E ter consciência da própria morte é ter consciência dos limites da existência. Historicamente, a morte tem se constituído como um tabu. Não permitimos falar sobre a morte. A morte é algo fúnebre, macabro, sombrio. Porém, falar sobre a morte é falar sobre a vida. Ainda que a morte esteja presente no nosso cotidiano desde a infância, a morte de um animal de estimação, a morte de um personagem num filme, num desenho, nunca falamos sobre o que aconteceu. Desse modo, há uma proibição, que é essa constituição da morte como tabu. Se antes a morte estava presente em outros tempos, no nosso cotidiano, de forma explícita e escancarada, agora buscamos esconder a morte, não permitir com que ela seja vista, não permitimos falar, dizer e tampouco sentir o que é a perda diante da morte. O luto, que é um sentimento profundamente vivido por todos, acaba se tornando um sentimento individual, silencioso. E no atual cenário do Covid-19, mudou-se não só a nossa relação com o luto, mas também o significado histórico com a morte. Hoje, por mais escancarada, por mais que os números sejam cada vez maiores, não falamos sobre o que estamos passando. E aí temos um hiato, temos um abismo, temos novamente uma lacuna e um silêncio sobre o que é a perda, o que é a morte e o que é o luto. Se no atual momento da pandemia do coronavírus estamos passando por uma situação de distanciamento, de não compartilhamento do ritual de despedida, que ele é muito importante e cumpre uma função psicológica fundamental, o rito fúnebre ou ritual de despedida, como é chamado, ele vem como um encontro entre os sujeitos para se despedir, para dar um último adeus, para honrar a memória, as lembranças e o respeito àquele que se vai. Diante da finitude, temos ações, temos determinadas atitudes que são culturalmente compartilhadas. No coronavírus, na pandemia, não temos essa experiência. O rito fúnebre, a despedida, eventualmente ocorre com recursos tecnológicos quando presentes, ou aqueles momentos que simplesmente não há nenhum último adeus. E aí temos que pensar também que falar sobre morte e luto é necessário destacar as várias formas de morrer. A morte natural, a morte trágica, a morte acidental, a morte num cenário de pandemia. E cada uma dessas mortes também produz um significado de perda, um tipo de luto diferente. É importante pensar e sentir sobre o luto, porque ele vai, inclusive, cumprir uma função organizativa do meu eu. Quando o sujeito não elabora, quando o sujeito não é capaz de despedir-se, quando o sujeito não tem a possibilidade de compartilhar esse sentimento de perda, eventualmente corre-se o risco do luto complicado. O luto complicado, ele se transforma numa patologia, num adoecimento do qual o sujeito não consegue voltar à sua rotina, ao seu dia a dia e fica num profundo mal-estar. E tem uma duração longa e permanente dessa sensação de incômodo, de mal-estar, de adoecimento. Então, só para fechar, morte, morrer, perdas e lutos. Falar sobre isto é falar o tempo inteiro sobre o meu tempo de vida, sobre o significado dos outros na minha experiência existencial e também sobre quem sou eu para os outros nas minhas relações sociais, humanas, afetivas.